Muito bem, pessoal. Então, continuemos com a história prometeica. Mas antes, é, alguns já conhecem, já têm uma visão, daquilo que vou sugerir, mas sempre é bom, ensejar aqui uma nova apresentação, uma repetida apresentação, diante dos eventos que se seguem. Então, nós vimos que Prometeu foi conduzido à cidade e no final da aula passada eu estava aqui colocando os encontros e os desfechos emocionais. Para isso, pessoal, vamos recuperar a título só de continuidade. O que temos, né? O Jung sugere sempre, não por um acaso, que o ser humano é afetado pelo que vê, e afetado pelo que vê, conta a história desse afeto, na rota diária. A nossa história é contada pela sequência de afetos que percebemos no mundo, conduzindo-nos diante de experiências que, por sua vez, constroem a narrativa humana total. Então, cada um de nós vive uma vida, e apresenta nessa vida movimentos como esses dos personagens do Prometeu e Epimeteu. Eh, Essa situação em que seres humanos precisam contar as histórias que vivem, também conduzem, não é, uma apreciação da remodelagem, da mudança do status, da nossa própria realidade. Então, eh, para seguirmos em frente aqui na descrição do Prometeu, nós temos que nos retirar de um ouvido simples, de um ouvido que conduz-nos por dentro de uma vida que parece que mas nós temos que enxergar aqui uma extensão, afinal, desse roteiro. Como se, e é isso que eu vou fazer, vou tentar aqui transmitir a todos, é isso que a gente faz no nosso trabalho. Tem uma rota a seguir, tem peças que se movimentam arquetipicamente o tempo todo, em todo lugar. Do mesmo jeito, né? Estruturas arquetípicas que têm finalidades, que nos apresentam cenários e cenários, e afetos e afetos. Eu gosto de sugerir aos clientes que, em algum momento do nosso trabalho, eles façam uma revisão, da sua história, para, como nós vamos demonstrar daqui a pouco, as atitudes que envolvem a projeção simbólica do leão e do cão se manifestem. Parece que não, não é? Parece que nós vivemos uma vida como pensamos que ela é, tropeçando e desgraçando e desgraçados, seguimos como se fosse um andar no escuro. Não é assim. Se fosse desse jeito, as histórias contadas não teriam uma revisitação sistemática e uma consequência ato a ato. Então, o que eu quero trazer aqui é esse olhar que nos separa de um sistema paradoxal, que eu vou dizer, mas que nos separa de um sistema ignorado para um sistema conscientizado. É, a consciência nos apresenta um novo, uma nova leitura do que vemos.
E para termos então consciência, nós precisamos desse trajeto que o Prometeu sugere. Não só o Prometeu do livro do Spitler, mas o Prometeu histórico, o Prometeu mitológico. Pessoal, é, como entender que, de repente, um mito prometeico se apresenta ao mundo? O que ele quer dizer? O que sugerir, em geral, sobre como o ser humano produz os seus deuses, os seus personagens? Não é possível que esses personagens surjam do nada, como se fosse uma criação espontânea, como se fosse uma manifestação de um escritor, de um poeta, de um artista. Como enxergarmos, então, aquilo que está à nossa volta, além, né, de uma percepção mais reduzida, onde os afetos sugerem o que a gente acha que eles sugerem, sem que a gente questione os fatos, sem que a gente desenvolva as perguntas. Por que isso acontece? O que isso sugere, não só como tal, mas como expressão? Qual é a continuidade? O que faz com que pessoas casem, produzam seus filhos, são assassinadas, assassinam, morrem de fome? Parece tudo uma grande novela, de certo modo, cruel. É que eu já estou aqui tonalizando os elementos que o leão vai sugerir no caminho da sua morte, em cima, né, da ideia de quem descreve essa amizade de cão e leão é Prometeu. É, é, vejam, se é Prometeu quem informa isso, e ele então é quem na história? Aquele que rouba o fogo dos deuses, aquele que, em outro conto, também rouba dos deuses a carne e deixa aos deuses a gordura, motivo pelo qual, então, é condenado a ficar preso eh, nas montanhas com uma águia que lhe come o fígado todos os dias e que esse fígado se restaura à noite para que seja comido no dia seguinte. Pessoal, parece que essa condenação tem uma crueldade embutida, porque muitos de nós, quando acordamos, nos deparamos de novo com um dia, e sofremos esse dia. Claro, precisa ser depois de acordado, e nos dedicamos a esse dia. Para muitos, esse dia é feito das mesmas dores do dia seguinte, do dia anterior. Eh, Veja, pegando essa cena mitológica, o que isso significa? Você quer abrir os olhos e estar em outro lugar, estar em outro ponto da vida, mas não. Você está olhando para as coisas como ligeiramente modificadas, principalmente na face do espelho, né, como nós vimos ontem. E a vida vai se desenvolvendo, sugerindo não só, Vivi, bom dia, sugerindo não só a morte eh, que nos ronda, mas a nossa própria morte. Pessoal, o que eu estou sugerindo aqui é uma visão de sentido para isso tudo, né? Qual é o sentido disso? Não é para que a gente tenha que viver uma vida, né, desgraçada, no sentido de perder a graça, mas no sentido de acharmos a graça, né, no sentido de entendermos a rota.
que seguimos, de tal maneira que, encontrando a graça, justificamos a desgraça. Porque o próximo bloco aqui do livro apresenta a morte do leão e do cão, amigos do Prometeu, que se despedem nesse instante específico, que apresenta a interface, do próximo capítulo. E antes que esse próximo capítulo nos ofereça, não como se fora uma consequência, mas como se fora uma extensão, eu vou tentar apresentar alguns elementos de consideração, de reflexão, sobre aquilo que finda, e aquilo que se inicia. Eh, Mas, sabemos. Marcos, Oi, deixa eu só tentar entender um só. pedacinho. Mas se for só, eu Tá, deixo, hein? Só. tá bom. Mas é só. A, o mito de Prometeu, aquele que a gente conhece a história, né? Sim, Que ele desobedeceu a Deus, então ele precisou ficar ali naquele castigo entre aspas, permanente, dia após dia. Eu sim. quero entender se Uhum. a história se resume, é isso? Não vai ter como sair do, da rotina de ter o fígado comido, de noite se abastecer, de pó de comida. Eu estou entendendo que precisava haver uma mudança de consciência para sair daquele momento. Então, E se os for para. mitos, os mitos representam um momento ou eles têm uma mudança em si? Eu não estou entendendo isso. Não. E Não. se for para compreender o que ele quer dizer, Su? Compreender o que ele quer dizer como? O que Se o for. prometeu, o que aquela história quer dizer? Sim. E se Mas for. quando você entende o que aquela história quer dizer, você não muda de história? é, hum, tristemente, se é essa a questão, não. Puta que pariu. Perdão, gente. Desculpa. Caramba! Mas o tristemente é por sua conta, viu, Su? Ah, é? O Tá bom. tristemente é por sua conta. Então, vou ver que horas eu posso entrar no seu carro aí para entender que é por minha conta. E é isso que eu quero mostrar, que o sistema arquetípico, ele se repete em todos nós o tempo todo. Prometeu, né, se apresenta dentro de nós, eh, em todo amanhecer, para sempre. Nós vivemos uma vida prometeica e epimeteica, se vocês estão entendendo qual é a ideia. Prometeica na medida em que sempre vamos transgredir. Se não o fizermos, ficaremos num elemento rotineiro e sem graça, e esse é o ponto. Rotineiro e sem graça. É, com isso, eu quero colocar então um ponto, Su. O Hum. ponto que eu quero externalizar aqui reside, na natureza, por exemplo, da sua angústia, sugerindo uma tristeza que, não vai terminar nunca. E que, sim, ela é sempre alternada por uma alegria que não vai terminar nunca. O que esses afetos nos trazem? Como cada um de nós aqui presente, os nossos clientes, vão apresentar essa história, e eu tento defender isso num enredo, que tem uma sequência, que justifica
e que não vou ainda concluir nada, só estou apresentando nesse instante o que representa a morte do leão e do cão. Na morte do leão, para Prometeu, a morte do leão, um elemento solar da psique, aquilo que eu posso enxergar como o sol, se morre esse elemento, o leão discute com o cão e o cão diz, entristecido, vejo os seus filhos vivos, aquele que ele mesmo, o leão, trucidou no passado. Eh, mas o leão quer matá-los novamente, de tal modo que essa morte seguida, repetida, encerra a missão desse leão, a missão prometeica desse leão. Pessoal, olha, Prometeu, então, mitologicamente contém as tensões que vivemos. Ele diz assim: é um titã que vai, então, roubar dos deuses. Como o titã é uma empreitada não humana, seres humanos também não podem ser prometeicos em si, eles precisam de um Prometeu que saiba separar aquilo que podemos viver. Porque senão nós poderíamos, e não podemos, enquanto indivíduos, experimentar uma consciência que contemple a grandeza da consciência em si, né? Essa consciência que só Deus tem. O ser humano flerta com essa consciência, mas ele só pode prometeicamente pegar uma parcela a cada dia. É, a cada dia, sim, a cada dia. Cada vez que dormimos, uma parte de nós morre e uma outra nasce. E no dia seguinte, nós operamos as ações das angústias do dia anterior, mesmo que não pareça. É evidente que, Susana, as alegrias também se instalam, né, no momento em que o quê? Em que, a partir desse embate, surge uma compreensão do que ele é. É uma compreensão dessa águia que desce na direção do Prometeu e volta a ganhar altura e desce novamente, eh, e volta a ganhar altura. Eh, para os que já conhecem, essa águia representa, não por um acaso, uma acuidade sobre aquilo que posso buscar na Terra. É, eu estou usando aqui um exemplo, mas os que entendem já um pouco mais de alquimia entendem que é uma visão sublimada, como se a águia soubesse o que comer do Prometeu. É, né, e o fígado e em questão, ele representa o centro da vida, porque é ali que se filtra o sangue. Se você tiver um problema no fígado, sua chance de uma vida ser tranquila e boa desaparece, não dá mais. Ela fica da maneira como a cirrose de várias pessoas mostra. Eu preciso repor o sangue numa hemodiálise sistemática e diária, modificar a maneira simbolicamente de como eu vejo a vida. Esse é o ponto. Porque, veja, Su, a morte aí do leão que mata todos os seus filhotes é a morte de tudo aquilo que parece solar para o lado prometeico.
E o que parece solar para o lado prometeico até a nossa face no espelho. Eu vou olhar para eu mesmo na face do espelho, e vou dizer: não sou igual o que eu era. E me desespero por quê? Porque vislumbro a morte se aproximando a cada dia. Mas é, esse é um ponto que é um enigma arquetípico. Como entender que eu preciso morrer para viver? Entendem, que o leão está sugerindo que para Prometeu viver o que ele vai viver, ele precisa morrer no seu compromisso daquilo que ele enxerga como tal, aquilo que ele acha no limite da sua consciência que é a realidade, Su. Mas se eu então entendo que eu sofro daquilo que eu tenho certeza que é a realidade, se eu ganho essa consciência, então eu devo também supor que há uma outra situação, que se desenha à minha volta que eu não vejo. Prometeu não pode nos dar a luz daquilo que não temos consciência de ver. Essa é a graça prometeica, é a ilusão prometeica. É, Todos nós sofremos a águia comendo o nosso fígado todos os dias. Quando entendemos que essa dor que sentimos de uma vida que se acaba para depois renascer, é, se instala como um fato em andamento. É, e aí me perguntaram isso outro dia, como você perguntou, Su, mas não da maneira como você perguntou. Você perguntou de maneira como se, nesse caso, houvesse, número um, a morte, número dois, uma vida que dói, eh, mas diz então o Jung, na expressão cristã, que não é você que está vendo o outro sofrer, mas é você quem sofre na dor do outro. Né? Eu entendi por um instante isso quando eu estava com a minha mãe no hospital e vi dezenas de pessoas querendo viver sem nenhuma condição mais de se mexer. Mas elas já estavam mortas ali na função de expressão de continuidade. Não tinha mais vida ali, mas tinha uma ideia de apresentar para os seus parentes desesperados, de que o sofrimento desses parentes era o sofrimento da pessoa vista, sem entender que quem não queria morrer eram os parentes. Uma situação muito comum. Eh, as pessoas não querem que acabe, né? Pessoal, antes de mais nada, sugiro aqui o que eu estou tentando mostrar, não é? É que assim é que eu entendo os meus clientes. Eu digo, digue-me o que vês. E eu coloco essa, esse cenário visto dentro desse sistema que eu estou compartilhando. Você sofre ao ver aquilo que faz você sofrer, não daquilo que faz você sofrer. Você sofre daquilo, você não consegue ver além, daquilo que você sofre. Uhum.
E essa é a ideia da águia comendo o fígado, porque você não está vivendo a sua vida, você está sofrendo a vida do outro. E o leão, então, precisa destruir aquilo, que eu entendo que é solar para mim, aquilo que se manifesta na luz, dizendo isso não tem mais sentido, não existe mais. Mas se nós olharmos por esse foco, pessoal, e aí eu espero aí que estejam entendendo a dificuldade do encontro analítico, né, em geral, sobre qualquer ótica de teorias, é a dificuldade de entender na dor do cliente que o melhor que ele pode fazer é se entregar à dor. Ao querer evitar que a dor aconteça, a gente evita, né, que eu me transforme. Eu estou preparando aqui, nessa consideração estendida, que daqui a pouco também morre o cão, simbolicamente. E o cão vai morrer, né, porque todo esse contexto está desaparecendo não para o Prometeu em si, mas para ele enquanto personagem de uma história em desenvolvimento, né, que se instala em todos nós. Todos temos um Prometeu e um Epimeteu. Todos nós projetamos essas estruturas e vivemos como o mito pede que vivamos. Ô Marcos, Oi, Tiago. dá para dizer que Prometeu alude ao espírito e Epimeteu alude à alma? Dá. Eu estou entendendo a sua questão, sim, sim. Mas não é. Pessoal, é que a pergunta do Tiago vai muito mais longe do que alguns ainda têm elementos para considerar, né? Porque eu aqui estou fazendo uma explicação literal, mas que é preciso ter uma carga teórica mais estendida. Porque veja, Tiago, aí as pessoas já enxergaram, eu vou tentar fazer uma alusão aqui mais literal. Não esqueçam que numa aula passada, eu digo que quem movimenta agora a trama é Doxa e Maia. Elas não movimentam a trama como mulheres, e nem as mulheres aqui presentes o fazem. Elas movimentam a trama arquetipicamente. É, Então, Epimeteu, ele é o que é, ele perpetua aquilo que vemos, né, a um custo de não poder viver a alegria da sua própria transformação. É, E Prometeu, por sua vez, sofre as consequências. E isso é dentro de todos nós. Todos nós temos um Epimeteu e um Prometeu. Também é difícil. Só estou respondendo a sua pergunta, Tiago, aqui tentando fazer uma expressão que se estenda a todos. É, no casamento, na relação homem-mulher, as peças se chocam ou se complementam desse jeito. O aspecto feminino movimenta a trama de todo o ser humano e o aspecto masculino reorganiza e explica, como eu estou tentando, aquilo que se conscientizou. É,
de tal ponto em que a explicação se torna um conceito vivo. Eu só sei que tem uma caneta porque alguém viveu um dia prometeico na vida. Fica imaginando, não é, um sumério há 7.000 anos atrás, sofrendo as consequências de inventar a escrita cuneiforme. Como sempre, como nós também já entendemos, a partir do 2001, Uma Odisseia no Espaço, aquele início do filme, é que o ser humano precisa de uma angústia equivalente em tamanho daquilo que ele vai perceber e se conscientizar. Então, para que cada alimento que comemos hoje tenha se tornado um alimento que chegue até nós, seres humanos no passado sofreram grandemente de fome para achar o alimento que temos. Eles estavam em vias de extinção, possivelmente, né? Claro, não estava lá, mas seguindo a rota do que nós estamos debatendo hoje, até achar como se fosse uma inspiração, como se fosse um dedo assim na cabeça e diz: olhe para ali. É, e de repente eu olho para ali sem entender o que é que eu estou vendo, mas sinto um caminho na direção daquilo, e não é que aquilo me conduz a uma nova consciência. Puxa, entendi o que isso faz. É, e voltando então ao nosso querido Sumério, ele devia estar sofrendo de uma necessidade de solucionar algum enigma para oferecer, então, eh, uma maneira mais potente de deixar escrito aquilo que vem até hoje. As escritas cuneiformes tinham, como no Egito também, como eh, em todos os povos do mundo, a necessidade de controlar as coisas lenta até termos hoje um computador que imediatamente nos mostra estatísticas relevantes. Tem um Gabriel em algum lugar aí. Tá cabeludo, hein? É... Bonitinho. É... Não, pessoal, é, eu fiquei pensando bastante nesse encontro de hoje, porque ele apresenta uma visão funcional e difícil de apresentar, por sua vez, né, de maneira fácil, intelectualmente falando, porque eu estou sugerindo uma realidade que se monta ordenadamente e que, para ter essa ordenação, se repete bilhões de vezes hoje em dia, todos os dias. O que eu quero dizer é que bilhões de pessoas vão dormir, pouco ou muito, e vão ter então seus fígados restaurados, vão acordar com esse fígado restaurado e entrar debaixo do sol. eh, ou para quem trabalha à noite, não exatamente literalmente, mas vão entrar no próximo dia, esperando o que vai acontecer nesse dia, com pretensões que seguidamente vão levar a frustrações, porque tem que ser assim. Susana, não tem jeito, então é isso que eu quero dizer. Prometeu sempre vai existir. Enquanto houver uma consciência a ser descoberta por qualquer ser vivo, e eu vou chamar de ser vivo aquele que transporta a consciência, sempre, todo dia, vai ter uma águia comendo o meu fígado de dia, no sentido Só simbólico. para completar, então, deixa eu ver se eu mudei de ponto de conversão.
o, o fígado ser comido mostra e regenerado é um processo, né? Então, Isso, todo dia nós temos o fígado comido, mas isso. toda noite ele Se regenerar. se regenera, quer dizer, como se a gente tivesse um dia para ter as outras percepções que ainda não teve. Claro, Então, eu tiro sempre, ou quase sempre. isso. Então, o sempre fica claro. Hum, Sempre vai ser assim. E o fígado é simbólico. É, o hum. fato dele literalmente se recompor tem aí esse significado. E eu duvido que um grego há 2.500 anos sabia que o fígado é capaz de se recompor. É, o que para mim sugere sempre esse mundo dentro e fora. O que, né, eu vejo dentro está projetado lá fora na sugestão, né, da morte do leão como aquilo que Prometeu ver como uma realidade solar. E essa realidade morre. E o cão, então, como eu disse, e aí eu recupero uma aula que eu passei rapidamente, mas já nessa perspectiva. E o cão então lamenta a morte do leão, num lamento choroso, num lamento doído. Prometeu pergunta ao cão, mas por que você está sofrendo? Ele diz, não, é só é só uns pensamentos, mas daqui a pouco passa. Acho que foi o frio da madrugada. eh, Até que Prometeu, então, se aproxima do cão e o cão revela a sua tristeza. Pessoal, vejam, sem recuperarmos aqui, não cabe o Spinoza nesse instante, mas cabe a leitura. Eu também entendo a partir daí que a tristeza que sentimos é a tristeza de uma alegria que tínhamos e que agora não temos mais. É, a alegria do quê? A alegria de um dia em que as coisas que estavam à minha volta estavam ali de fato, onde eu podia me inteirar com os meus parentes, os meus amigos, a minha etnia, por assim dizer. E o cão é, é essa estrutura que nos apresenta no dia a dia uma passagem, como eu disse, entre o mundo animal e o mundo humano, em que essa transição coloca o cão como vulnerável para o ser humano a uma emoção que é inexplicável, entre aspas. É inexplicável porque sente-se pelo cão, como se diz hoje, uma humanização, a ponto da gente ver festas de aniversário, com pessoas sendo convidadas, com gente trazendo presente para o cão. De novo, uma projeção, desse fenômeno psíquico. É, Por que eu vou sugerir isso? Porque Spitzer, muito intuitivo, ele coloca um desenvolvimento aqui. Prometeu, né, chega-se junto ao cão e ele diz para o cão que aí entendendo que o cão chora a morte do leão, que significa aquilo que é visto no campo solar do indivíduo.
em última análise, aquilo que ele conscientiza como fato, aquilo que ele estabelece como sua realidade palpável. E se nós estamos, então, projetando aqui o cão dentro de nós como esse aspecto que vai ligar um mundo para o outro, a tristeza, uma cliente, eu já disse numa dos encontros anteriores, que tem duas clientes que têm uma relação com a morte de um animal intensa. Uma que faz 20 anos que chora a morte desse cão. Então ela não saiu da tristeza. Gary. Ah, entendi porque você não falou oi, você está no carro. Então, não é possível que seja o cão em si, mas a tristeza, de uma alegria sentida, marcada com aquele cão e tudo o que cercava 20 anos atrás. Ela ainda não conta isso. Então, a tristeza dela estava não encoberta exatamente pelo cão vivo, mas quando ele morre, muitas coisas morrem com ele. E a pessoa não consegue sair daquele mundo, não tem um substitutivo que a coloque viva novamente numa situação mais atual. Então, não é só, o cão é um símbolo daquele momento. E a outra, cuja cachorrinha morre afogada na piscina, cachorrinha que já era cega, senil, não conseguia nem andar direito, se afoga, né? E eu venho discutindo com ela. Percebem? Não foi a sua cachorra que se afogou. Mas eu não, para vocês, e também sem nenhum tipo de eh, eh, conclusão aqui, né, sem nenhum tipo de depreciação, não é isso? Que são conceitos difíceis de você conjurar dentro de uma lógica. Então eu vou dizer para ela, não foi a sua cachorra que morreu afogada. Você olhou e viu um afogamento, uma asfixia. É você quem está morrendo afogada naquela piscina todos os dias. Quando você acorda, você ainda está dentro da água sem respirar. E quando você dorme, você alivia essa dor como se quisesse sempre dormir. Se eu sempre dormir, e esse sempre dormir, pessoal, nós vamos ver que ele se instala no indivíduo com uma obsessão de estar no mesmo dia do feitiço do tempo. É, o fígado é comido no dia seguinte numa cena que se repete infinitamente. É, mas o que é que precisa, então, morrer? Aí, como eu estou sugerindo, é a dissolução completa de um sistema anterior. Enquanto esse sistema se oferecer, se vocês estão entendendo, se oferecer como um fato, e a consciência não se amplia, a águia continua comendo o fígado. É, e aí é que vem, numa sugestão, né, que eu venho pensando ultimamente, aí é que vem a, a leitura
mais ampla para entendermos como esse conjunto de pessoas nascem no mesmo dia, sem colocá-las como vítimas de algo. Eu tenho alguns clientes que entraram com certa idade na terapia, e eu sigo essa direção. O que é que a consciência dessa pessoa precisa para se ampliar? O que é que ela não vê que custa a ela uma prisão no Cáucaso, onde todos os dias ela, né, chora a mesma cena? Não dá para saber de antemão, sugerindo aqui aquilo que, né, eu estou colocando a partir do livro e da ideia junguiana das questões do afeto e das projeções. Então fica um estudo em andamento, compartilhado com todos aqueles que podem se dispor também ao preço de acompanhar aquilo que vai se ampliar, se vocês entendem. É, e a ideia, não é, do Jung, quando diz que é, aí chamando o Tiago de volta, que a terapia é o encontro de duas almas. Quando eu estou aqui falando do enigma de um cliente, o que é que o prende ao passado, o quanto ele acrescenta a cada dia, uma releitura que se amplia e explica o dia anterior. Quanto ele absorve esse conhecimento, quanto isso se torna um fato amanhã. É, e aí isso, é, que também é infinito no Sísifo, né, num outro mito, eu preciso da tristeza como uma despedida, né, de algo que já não me dá mais alegria, para inserir alguma coisa no lugar que traga uma nova alegria. É, há um tempo atrás, uns 30 anos, eu me deparei com isso. Fui no aniversário de um amigo do colégio, que eu já não via há uns 10, 12 anos, e as pessoas queriam contar histórias do passado. Ah, você se lembra daquele dia? Ah, você jogou para cá? Blá, blá, blá. E eu não me, né, eu não conseguia me integrar com aquilo. Todo mundo quis trocar novos telefones, eu não peguei telefone, não dei telefone para ninguém. Mas aquilo me incomodou. Eu falei, caramba, mas muitos ali eram meus amigos, unha e carne, né, gente que ria todos os dias. Seguindo então essa rota mais melancólica, eu me deparei com um outro fator, que eu tinha amigos de novo, e alguns eram unha e carne de novo. Foi aí que eu comecei a entender esse processo, onde a vida acontece de um jeito pleno, e que se você se despede desse momento, começa um novo ciclo que reproduz sempre o mesmo tipo de drama e conforto, drama e conforto. E quando eu descobri que eu continuava tendo amigos, unha e carne, eh, eu entendi o que era perene. Eu encontraria sempre o mesmo afeto por pessoas relevantes. Elas sairiam da minha vida, entrariam na minha vida, mas sou eu, né, quem vivo a experiência do encontro.
Quer É, dizer, a história já não é a mesma, é. mas acontece da mesma forma. Isso, isso. Espero que isso alavanque não as esperanças, mas os fatos do amanhã. Também espero, também espero. Mas com essa fé, e fé aí também entra nesse aspecto, pessoal. Mas não cabe agora conduzirmos-nos para dentro desse esse outro ambiente. Então, se vocês estão entendendo, o cão também vai morrer e Prometeu, né, vai ficar com a tristeza de um vazio, para recompor, então, para roubar dos deuses a compreensão e a recuperação de espaços ricos em termos de vida. Porque quando o cão, no encontro passado, diz que ele estava invejando e chorando a alegria do outro, ele já era a tristeza de Prometeu em nós. Ele já era tudo aquilo que oferece para nós que eu queria numa inveja, não o que o outro tem em si, mas numa projeção que vejo que o outro conseguiu algo que me mostra uma alegria e eu preciso recuperar a alegria. É, Pessoal, não é só um encontro teórico, apesar de ser um encontro teórico, não é só um encontro teórico, né? Eu estou analisando como o Jung vai colocar nas suas análises os mitos, e as experiências do cotidiano, organizadas arquetipicamente de modo que elas têm ordem. Não dá para ser uma ciência clássica, mas dá para ser uma ciência se entendermos esse processo. E se registrarmos a história de cada processo, porque para mim todos nós aqui presentes, né, vamos ter o fígado comido hoje. Alguns com mais dor, outros com menos. Alguns vão pensar que, sei lá, meu hambúrguer está horrível, não sei quem inventou pôr esse pepino desse jeito. É, ou no meu caso, né? Hoje é sábado, então dá para pedir pizza na pizzaria que eu gosto, porque durante a semana é outro pizzaiolo. É intragável. É, Então, veja que durante a semana meu fígado, se eu quiser comer pizza, vai ficar dolorido. Mas hoje, né, então eu posso, se der vontade, claro, fazer esse pedido. Entende o que eu estou sugerindo, pessoal? Todos nós nos frustramos. Uma cliente ontem, depois de muito tempo, conseguiu ter raiva de tudo. Tá? Pessoal, isso é normal. Eu já falei que o analista é o primeiro a receber na fotografia os dardos do ódio. Né? Né, vai para a boca do sapo, costurada. E ela então também estava brava comigo. Eu falei, que bom, agora sim, finalmente a sua raiva chegou, né? Você amparava demais essa raiva. Entende que esses sintomas, eles registram a luta de um indivíduo para sair de um cenário repetitivo, onde ele acorda no mesmo dia. Tá ficando claro aqui, pessoal, que eu estou fazendo aqui um trajeto mostrando que esses dias se repetem, mas não igual,
aparecendo, né? Mesmo que pareça igual, mas não igual. Depois que o dia termina, algo se acrescenta. E no outro também eu coloco mais um elemento, eu vou notificando a mim mesmo, que decisões eu tomei e como essas decisões, desenvolvidas pelo encontro com o dia, me ofereceram alegrias ou tristezas, profundas ou superficiais. Ô, Márcio, Opa, é, Tiago. no- é, numa abstração aqui, eu imagino que o Prometeu, no mitologema, né, dos titãs ali, não na obra literária, Uhum. mas ele desejava a noite. Sim, É, então, de certa forma, ele desejava, ele passou a ele que desejava a consciência e foi punido pelo ato, passou a desejar agora a inconsciência, o período da noite para sofrer uma regeneração. Seria isso? exatamente, exatamente. Você pegou muito bem. A noite escura da alma. Esse é o ponto de Sísifo, onde, quando nós ganhamos a consciência, e eu, particularmente, entendendo isso, posso dizer que não sei o que é isso. Eu sei que é isso. Eu sei que todos os dias em que eu sofro, eu vou ampliar a minha consciência e vou atingir uma nova percepção dos meus potenciais. Até um ponto que também não está aqui no âmbito. Mas o que o Tiago disse é isso: eu passo a querer acessar o inconsciente, né, diante de uma consciência de que estou em situação entristecida. Se vocês estão entendendo, eu tenho a consciência agora de que é no inconsciente que eu vou encontrar a saída para qualquer tema que esteja à minha frente. Ah, não tenho emprego no horizonte. Uma cliente recentemente pediu as contas, e não tem nada no horizonte. Ela tinha acabado de alugar um apartamento, decorar um apartamento, e ela tem dinheiro para 6 meses. E ela diz assim: acho que eu chutei o balde errado. Eu falei: não sei, calma. Eh, né, conscientize-se que você fez esse ato. Mas vejam, pessoal, não sei se também vai ficando mais claro isso, que a partir dessa consciência, né, as pessoas vão sugerir: ah, mas então você sabe qual os números da loteria? Eu falo, então, é aí que está a questão. Vamos supor que eu soubesse, não sei, mas vamos supor que eu soubesse. Vocês entendem que se eu jogar nos números, mesmo sabendo que vão dar esses números amanhã na loteria, tem algo errado? Na sugestão de que só na loteria eu resolveria o problema da minha vida. E é isso que eu tento dizer para alguns clientes. É, querer um caminho mais curto só te leva de volta para o mesmo lugar que você saiu. Isso não resolve o enigma do que você precisa. Pessoal, isso ainda vale. O que o Jung está sugerindo em andamento, e a gente vê isso, para mim, com clareza, é que o ser humano avança na resposta ao Tiago.
para acelerar o processo, vamos dizer, de roubo dos deuses, de enigmas que o ser humano antes tinha uma dificuldade maior. ChatGPT, computador quântico, entendem que isso faz com que eu resolva enigmas que antes eram insolúveis. Ou, né, quem descobre a cura disso, e a vida, né? eh, As pessoas podem culpar a China, se quiser, que lançaram o vírus do Covid, mas eu diria que foi Deus, por conta disso, por conta de um estresse necessário, por conta de uma tristeza necessária, para que eu, então, descubra qual é o sentido. Então, se eu me conscientizar e tiver uma sociedade consciente disso, ela não foge do drama. Ela sabe que o drama traz uma solução. Mas esse ela sabe é a nossa questão que eu estou defendendo aqui. Porque aí vejam, pessoal, é, o cão então diz assim: Você tem alguma coisa para me consolar? Diz o cão. Um conto, uma história? E Prometeu diz: Tenho, vou contar uma história. Havia um homem, né, que morava em um lugar com 7 filhos, homens, e que todos os dias diziam: Não se aproximem das palmeiras, porque ali ao lado há o Vale da Morte. Então não se aproximem. E todos os dias, então, ele, ao acordar, contava aos filhos numa ordem de idade, e todo mundo ia dormir tranquilo, até que um dia depois da lavoura falta um filho, o caçula, não por um acaso também. É, e aí Prometeu vai contando a história disso, onde estará o caçula, e alguém diz: ele estava perto das palmeiras. Parece que ele foi deitar um pouco para descansar. E aí passa-se o tempo e o caçula chega espavorido, com a cor do cabelo modificada. Agora tinha esbranquiçado o cabelo dele, e ele, né, aterrorizado, conta o que experimentou. Estava lá eu, sentado, tomando uma brisa pelas palmeiras, e escuto vozes. E escutando vozes, eu falo: Não é possível, não tem ninguém aqui. De onde vem esse murmúrio? De onde vem essa conversa? E ele vai se aproximando do Vale da Morte. E aí ele olha em volta, ele fala: Mas da onde vem? Até que ele levanta uma pedra, e quando olha para dentro do espaço da pedra, ele vê vida, muita vida. E ele se assusta, é dali que vinham as vozes. E aí ele levanta outra pedra e a mesma coisa acontece. É dali que vêm as vozes. E aí ele fica estarrecido, né, porque quando ele chega em casa e conta essa história, os irmãos dizem: Você está, né, devaneando, você está alucinado. Ali só não há nada, é o Vale da Morte. E ele diz: É verdade, só tem mortos ali. Mortos, mortos e mortos. É, Aí o cão olha para essa história e diz: Estou entendendo. Veja, eu
antecipei essa historinha do Prometeu para o cão do jeito que eu tentei montar para vocês. Quando eu tenho certeza que o que é vida é aquilo que eu vivo todos os dias, eu preciso descobrir, no paradoxo, que é onde está a morte e que tem vida. Coisa que eu acho que o Francisco de Assis descobriu in loco. E essa morte, o vale da morte, não se aproxime, não morra, fique na sua rotina. Mas o filho caçula do agricultor descobriu que no Vale da Morte esconde-se, debaixo das pedras, vida. E aí, então, num conto muito mais extenso, o cão diz: Você tem outro conto? E aí, não, por um acaso, Spitler, um homem intelectual, vai dizer: Eu vou contar então o conto de Sofia. Sofia era a esposa de um homem, ou irmã, melhor dizendo. Ele vai usar um paralelo de irmão Sol, irmão Lua, irmão Sol, irmã Lua, filme do Antonioni. Que ela e o irmão, né, ela reluzente, né, bem característico o conto, ela reluzente, querendo sair do palácio, e dizem que não há uma vida adequada lá fora, e o irmão, não por um acaso, se ela está reluzente, querendo ir para o mundo, onde está o irmão? O aspecto do ânimos está ali adoentado, desanimado, no escuro do seu quarto. É, acho que tem música isso, não tem, Eda? No Tem. escuro do seu quarto. No escurinho do seu quarto. Mas, então, no escuro do seu quarto, e ela vai convencendo, convidando esse irmão a olharem o mundo lá fora. E ele teme olhar para esse mundo. Mas ela o convence, como boa ânima. E aí, veja, a história é a mesma do agricultor e seus filhos, só que ele remodifica isso e põe numa estrutura arquetípica entre a ânima e o ânimos, um para cada um, onde um sugere, a ânima sugere, vamos para o mundo, e sair desse estado de é, de fechamento, né, de solidão, de uma espécie de cativeiro do indivíduo. E o irmão então aceita o convite e eles vão para fora, aonde então no conto o conto vai se desenvolvendo. É, é isso mesmo, obrigado, Tiaguinho. É, Meu mundo e nada mais. É, Então, o sistema vai. Eles vão andando, eles vão saindo, e aí surge a águia, não por um acaso, né? O Spitzer, é claro que vai colocar a águia no conto, trazendo exatamente esse elemento. Então, esse irmão, rei, olha para aquela águia e vê todos os movimentos daquela águia, e ela sobe, ela desce. É, de novo, não é? Aquilo que parecia que não tinha vida, sugerido pela águia prometeica, renova a vida, é, qual morre desse conto. Explica um pouco melhor, por favor, Ana, Qual o que... nome? É qual o Oi? nome? Ah,
Eu acho que Eu ela li. escreveu qual nome. Ah, do conto? Não, ele não diz. Hum. Ele não diz o nome. Deixa eu ver. Não, ele não diz. Ele diz aqui, o cão pede, do Spittler mesmo. Não, não tem o nome não, Aninha. Hum, é, até que então não tem o nome. É o conto que o Spitter coloca no livro para dar continuidade às histórias do Prometeu para o cão, em que, vejam, o cão é esse elemento de transição humano e, e arquetípico, uma passagem do afeto. Marcos, Oi, esse, no, esse conto tá no livro? tá no livro, página Ah, cento e tá. quinze. Não, peraí, Ah, tá, agora entendi. tá no livro. Aqui, 123, 125. Ah, eu Na pensei que verdade, era um conto à parte. não, não, não. É um conto do livro. Tá bom, obrigada. Que é isso? É, Então, nesse conto, que eu não vou estender aqui, porque ele é grande, mas valeria a pena. Vamos ver como é que a gente pode colocar isso. Acho que, como esse é um livro que tem PDF e não tem domínio, né? Então é fácil pegar esse trecho. E aí eu ponho o conto inteiro para vocês, que tem pormenores importantes como esses que eu estou descrevendo. Como essa história se repete com a história anterior, né? Que a Sofia, leva então esse rei que está adoentado para descobrir o mundo, e ele então fica cercado desses perigos da águia. No resumo, pessoal, para que a gente comece a adentrar então na segunda parte, é, o que eu estou transmitindo é esse sistema. O que eu tenho como afeto constrói a minha história. é, Cada ser humano conta uma, um enredo da consciência que está ganhando. Para que isso serve para nós? Porque somos, espero, conscientes, por sua vez, de que isso está acontecendo, né, na psique, numa informação da psique do nosso cliente. E que essa é a consciência que ganhamos. Como se dessemos, então, uma espécie de sentido e não só sentido, de um sacrifício do indivíduo necessário para o coletivo humano. Cada um de nós aqui presente sofre uma história que se acrescenta à história humana. E não são histórias de pequeno vulto. Não sabemos qual é a consequência de uma vida, mesmo que pareça anônima, no enredo, na teia humana. Se vocês estão entendendo, já que cada. Não, não sei se fica claro, pessoal, que o que eu estou defendendo aqui é que cada ser humano sofre um aspecto prometeico, epimeteico, e que parece, né, que ele vai morrer sem acrescentar nada. Ah, morreu anônimo. Quem é esse? Sei lá. Tem um monte de Zé da Silva, eu vou lá saber o que eles vivem. E eu estou tentando defender, né, essa importância de cada vida, cada ser humano, por mais rápido que ele passe pela Terra, guarda a sua expressão psíquica. Uma criança que morre, traz um drama para o seu grupo, para os seus pais.
mesmo que, né, ela acabe morrendo, como aconteceu com uma cliente, um parente de uma cliente, que morreu no parto. Então, todas as esperanças, todos os projetos daquela família morreram ali. E essa família agora atinge uma tristeza. É, o que eu vou defender na coerência de tudo aquilo que eu estou compartilhando com vocês é que essa dor dos pais só poderia ser vivenciada dentro do drama proposto, é, em que cada um de nós não vive uma história do acaso, mas uma história que amplia a nossa consciência em menor ou maior grau. E que projetamos no exterior o cenário, o teatro arquetípico que nos empresta as invejas ou os orgulhos, as alegrias ou as tristezas que se somam ao todo humano. É, porque, entende, se eu estou sendo claro aqui, que existe um respeito a cada vida. Não importa se é quem morre ou quem mata, é quem perde ou quem ganha. É, né, o que importa é continuar o jogo. Também, eu estou meio musical hoje. Também tem uma música, né? Não importa quem ganha e quem perde. Mas então não importa isso. É difícil esse elemento, porque nós ainda entendemos que o nosso inimigo é uma pessoa, eu insisto sempre, fora, mas não pode ser fora diante do afeto, diante da consciência, né, de que quero ter para solucionar a natureza do meu afeto. Isso não é pouco para o analista levar em consideração. É, Isso é uma consciência que temos e que também nos oferece cotidianamente para compreender, porque, pessoal, para compreender a consciência do cliente, ela tem que me afetar na minha consciência. Eu tenho que estar debatendo isso com vocês, não só a partir do livro, mas a partir de ter entendido o que o livro me pede, e agir conscientemente, em cada caso, na preocupação de decifrar o que o cliente quer dizer, e instaurar as descobertas disso, não num livro ou num vídeo, mas na psique humana, que nos une nessa teia. É aí que o analista precisa sofrer as consequências de um encontro constante. Se vocês estão entendendo, se cada cliente me mostra uma rota própria, única, é, e eu preciso decifrar essa rota, então isso custa a mim um sacrifício também próprio. Para eu entender um mapa que vai se desenhando. Seria como se alguém tivesse uma peça de um quebra-cabeça. Tem uma história que é muito legal. O Stephen Hawking ganhou o direito de pesquisar o genoma. E aí, lá na Inglaterra, ele tinha um grupo de pesquisas. E na China, um cientista, um físico ou um estudioso chinês sofre um acidente de carro e fica paraplégico. Então, ele começa a estudar como
recuperar a informação da medula que traz a informação do corpo todo e desenvolve, né, essa informação na direção do cérebro, que por sua vez desloca o comando. eh, e aí ele tem algumas ideias, e na China não dava para ele desenvolver isso. Foi lá estudar com o grupo do Stephen Hawking. É, e né, eu essa história é contada é, num vídeo e que ele conseguiu fazer a restauração da informação do corpo para o cérebro, mesmo é, tendo rompido o sistema. Mas quando ele levou a experiência, né, para o Instituto do Genoma, do Stephen, as pessoas falam, não, nós já estudamos isso, não resolve. Mas o cara tinha a doença em si, quer dizer, ele mesmo buscava, não como se fosse uma autocura, mas como se na dor dele ele fosse investigar em sacrifício aquilo que restaura outras pessoas. Tem o filme Óleo de Lorenzo, que também é real, é uma história real, que também conta a mesma coisa. A dor dos pais diante da criança que tinha um problema degenerativo faz eles acharem a cura da doença. Não deu tempo para o filho, né? Aí dei spoiler do filme, mas a história, eles trouxeram uma solução para outras pessoas. Com isso o que eu quero dizer, né, no contexto do nosso encontro, é que a nossa dor, qualquer que seja ela no desconforto, que em geral o ser humano não percebe que ele também o faz, quando me perguntam, mas você trabalha 9 horas por dia, 10 horas? Eu falo, e né, fico tranquilo, não tenho nenhum cansaço, a não ser que eu pule para 17, 18, porque aí são 16 horas de trabalho, aí não dá. Já fiz isso no passado. Hoje em dia, às vezes também faço. Mas porque não sinto que eu consumo combustível e desperdiço. Não foi uma coisa que eu decidi, é uma coisa que eu faço. E eu entendo que o ser humano que se dedica religiosamente para algo o faz com uma consciência disso. Não é uma consciência que tenha consciência disso exatamente, mas se vocês entendem, né, é uma dedicação consciente, que tem esse propósito vivo. Eu digo que eu faria o que eu faço, tipo, infinitamente no literal. Estudar como o ser humano amplia sua consciência mediante uma vida que ele entende que é feita de sorte ou azar, de inimigos e amigos, e que né, no final das contas, é só a imaginação dele que faz isso. É, onde cada um de nós imagina algo, mas também não vou entrar nas profundidades da psique desse instante. Eu só tentei trazer hoje essa passagem que nos apresenta o próximo evento. É, Prometeu, então, sugere que vamos entrar numa área em que a vida se apresenta, né, mas ela precisa ser antecipada pela morte. É no Vale da Morte que nós suspeitamos que tem vida onde é proibido, né, de ir. É, e também não por um acaso, né, isso é uma sugestão que nos assalta no cotidiano.
onde as pessoas não querem que alguma coisa morra, seja o como é o nome daquele passarinho? Esses passarinhos exóticos que uma cliente tem e o passarinho saiu voando e todo mundo ficou triste. né, E eu discuto com ela, mas qual é o motivo da tristeza? Nós nos apegamos ao passarinho, mas convenhamos, qual é a interação que se tem para você dizer que o passarinho oferece um, um espaço nos seus afetos inegociável? Insisto, ele ocupa o lugar do quê? Se nós tirarmos o pássaro, descobre-se o quê? A tristeza. Então é a tristeza que se descobre, né? Ela se apresenta. Agora eu sei que eu estou triste, mas sabendo que eu estou triste, eu preciso recuperar a alegria. E esse é o ritmo. E então eu espero aqui estar conduzindo as nossas reflexões, primeiro numa prática que o Jung chama, por um lado, de científica, porque sabendo disso, a gente estuda as falas. Quando eu pergunto como foi a sua semana, eu estou esperando qualquer coisa que sugira que algo aconteceu. E as pessoas, não, a semana, né, é comum, né, não aconteceu nada, não. Ah, é, mas e aí algum filme, e aí a pessoa vai se soltando e o inconsciente faz o seu papel. Então, daquele lugar que não parecia nada, um cliente me falou isso, ele disse, não, não aconteceu nada. Ó, para não dizer que não aconteceu nada, eu estou indo para casa, pego uma pista que normalmente leva meia hora para eu chegar em casa, levei 1 hora e meia. Até aí tudo bem, quando ele diz, mas da próxima vez eu tenho uma ideia de achar um caminho diferente para fazer esse percurso. Aí pega um gancho. Ah, um caminho diferente. Quais outros percursos você quer mudar na sua vida que consomem a sua energia? Aí ele ficou olhando e a gente foi desenvolvendo essa narrativa até o final da sessão, que eu não vou estender, em que ele falou, puta vida, então é isso. Entende que não há nenhuma cena física que não esteja presa a uma teia prometeica e epibeteica. Nenhuma cena. Todas estão carregadas dessa transformação embutidas. E todas fazem essa transformação, mesmo a gente não percebendo. E no dia seguinte, a gente está triste ou raivoso, ou esperançoso, otimista, e vivemos então esse movimento das emoções, dos afetos humanos. Marcos, Oi, Helder. se então essa característica prometeica e a característica epimeteica ela está em todos, Todos. qual então a disposição introvertida ou extrovertida ela é desempenhada em relações. Na minha cabeça assim funciona assim, ela é desempenhada em relações, mas não necessariamente é algo estático assim. Então, alguém pode Não, desempenhar uma função extrovertida dentro de uma relação e uma função introvertida dentro de outra. isso é a pergunta do Tiago, que o Tiago é mais é, erudito, né? Então ele faz, mas sim, você montou de uma maneira muito funcional, sim.
Eu cheguei depois da pergunta que ele fez. Ah, tá. Então é uma pergunta semelhante. É, mas sim, você tem razão. Principalmente e intensamente na relação, né, do homem, do feminino e do masculino, e, portanto, não só homem e mulher em si, mas potencializado, né, no casamento, sim. E aí fica então, assim, é o meu questionamento do. Então, onde cabe esse estudo das questões que permeiam ou formam um introvertido ou um extrovertido? Se essas disposições são tão flexíveis assim, e elas estão as duas dentro de cada um. Exatamente, elas estão as duas dentro de cada um, mas veja, o drama, né, de uma vida é feita por um dos indivíduos. Então, o introvertido sempre prometeico, né, no sentido histórico, né, mas ele é parte do extrovertido, né, com quem ele se afina. Ele é parte e vice-versa. A dinâmica está, enquanto esse sofrimento do encontro vai sugerir, de um lado do extrovertido, o drama que é, em que ele afoga o introvertido com o drama que é, de tal maneira que o introvertido funciona como aquele que vai trazer, que é isso que nós vamos discutir na continuação do livro, é ele que vai trazer uma nova ótica de ser. Então, se por um lado você enxerga o extrovertido no mundo externo, porque se eles fossem migrar de um para o outro sistematicamente, nós teríamos o que né, se você vai pesquisar, o que eu chamaria de um hermafrodita. E a natureza não faz o hermafrodita. Ele sempre fica separado projetivamente, por vários motivos. Essa era a minha próxima pergunta, né? Se o sistema busca um equilíbrio, então não seria possível pensar que cada vez mais os indivíduos também sejam mais equilibrados nessas duas disposições dentro de si mesmo. Mas Isso. então esse equilíbrio no qual eu consigo acessar com a mesma disposição, né? Essa introversão, essa extroversão, segundo o que está dizendo, então não é possível. Não, não é possível. Porque é uma questão de intensidade, da angústia. Porque se nós pegarmos relações desse tipo, insisto que na relação matrimonial, é, isso é mais intenso porque você projeta o outro lado no cotidiano. Mas aqui no, é uma sugestão da minha parte, que veja, hum, as mulheres de 40 anos, mais ou menos, nessa faixa, dizem que não tem mais homem no mercado. E eu digo, veja, que é uma frase que tem uma constatação existencial, mas que não é compatível com isso, né, que nós estamos falando. Mas eu entendo o que elas querem dizer. Que há, então, um aspecto dentro delas, que quer, então, uma relação, interior diferente daquela que elas herdaram. Então, elas têm uma referência consciente, né, ultrapassada, né, que sugere, não no literal, estou enfatizando, né, que esse homem não é mais o adequado. Não, não é. Mas é dentro dela que está se modificando a referência exatamente para aumentar a velocidade, das dinâmicas governantes. Dinâmicas,
um livro do John Nash, né, que vai desenvolver isso. E ele empresta isso da natureza. Porque envolve aí outros elementos, mas sim, acelerando o processo de extroversão e introversão, você também diminui não o acaso, né, ou como a Suzana disse, diminui eh, a, o- a randomicidade do sistema. É, vamos supor assim, é que esse tema não estava, mas eu só estou respondendo a sua pergunta que ela cabe. Vamos pensar que cada atitude epimeteica usa um ambiente X como como um extrovertido, como fenômeno do seu consumo. E esse fenômeno, então, insere no extrovertido, em algum momento, uma tristeza. né? Não aguento mais tomar esse uísque, diz um cliente. Então, aquilo que esse uísque fazia efeito nele na forma de um prazer, né, na forma de uma libido, se esgota e ele fica triste. Ficando triste, então ele quer outra coisa, um outro uísque pode ser, ok? Ah, agora eu quero uísque de chinês, se é que existe. Acho que existe. Japonês eu sei que existe. É, E aí ele vai procurar um uísque chinês. Mas ele não percebe que, com isso, se todas as pessoas extrovertidas forem, então, sendo conclamadas a tomar uísque chinês, alguma destilaria na Escócia pode falir, se você está entendendo. Como aconteceu mesmo. Um dos gerentes da Jack Daniel quis fazer um uísque, estava dando certo e faliu. É, Entende? Então, o sistema autoral vai aumentar. E se o sistema autoral aumenta, diminui o sistema pasteurizado, que praticamente é isso que eu analiso no mundo hoje. Se você está entendendo. Então, eu tenho uma velocidade maior de insatisfação do extrovertido, o que obriga uma criação mais acelerada do introvertido. Então, eles ficam mais perto um do outro. Mas se incomodando mais um com o outro. Ao contrário, o incômodo é tanto maior quanto mais aquilo que se consome para um tem resistência a ser modificado. Hum, É, o, É o- nesse, o- nesse ponto que eu falei. é. Então, o Neumann coloca muito bem, e eu acho que ele estrutura isso maravilhosamente bem, quando ele coloca que no matriarcado, o sistema era muito lento. Sendo muito lento e sendo no matriarcado, você tinha grupos étnicos isolados. Então, eles consumiam a mesma coisa por muito tempo. A consciência não aumentava a velocidade, ela ficava lentamente consumindo as mesmas coisas. Ti, 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 tá, tá, tá. Quando começa o patriarcado, a consciência começa a aumentar rapidamente. E aumentando rapidamente, ela acelera o processo de transformação no planeta, na vida. Ainda assim, as dinâmicas em atrito, né, eram severas, porque um grupo defenderia o seu modo de ser, o seu motivo de existir com a vida, porque tinha que ser assim. Mas à medida em que o sistema foi ganhando mais dinâmica,
a consciência foi se ampliando, e hoje o que nós temos no planeta é uma rota na direção de uma espécie de Pangeia, onde se diminui os atritos de fronteira étnicos. Você vai diminuindo isso. Então a consciência vai se ampliando com a informação vindo de todo lado. E aí você tem o GPT, você tem onde as pessoas hoje usam o GPT para um monte de coisas. Isso vai trazer, claro, atrito ainda na sociedade, pela superficialidade dos enunciados, mas o tempo vai mostrar que isso vai derivar para uma inteligência muito mais perspicaz. Prometeu e Epimeteu vão girar com mais velocidade. Espero que responda a sua pergunta, Helder. Tiago, que tem outros elementos para amplificar isso. E para a sua vida, Su, que está aí angustiada com o horizonte. Agora melhorou. Esse rum agora foi o sintoma. Se fosse só a Su que tivesse angustiada com o horizonte, né? Pois é. Não, mas esse rum dela, veja que ele tem uma conformidade, né? Porque ela começa, né, resistindo e dizendo, não é possível, mata, morre, mas esse é, tem uma anuência embutida. Tá certo. Bom, no próximo encontro nós vamos falar de, vai entrar em cena Pandora. E aí a Tá bom. coisa vai começar a ficar complicada. Espero vê-los em 15, daqui a um mês ou perto disso. Obrigado pela presença, obrigado pelas contribuições. Como eu sempre digo, durmam bem com esse barulho e nos vemos em breve. Durmam bem com muita esperança de um fígado novo. Com certeza, Su, com certeza. Seu fígado sempre se regenera. Tá bom. Um beijo, Tchau pessoal. para todos. Aí, Bom dia pessoal, um Tchau. para abraço. todos.